A Maria Celeste está falando, o PL do Kim Kataguiri era a minha esperança. Sou tola em acreditar nesse teatro. Então, Maria Celeste, o Kim Kataguiri criou essa PL, né, essa PDL, para tentar barrar o programa Remessa Conforme. Para não taxar as compras abaixo de $100. Assim, eu discordo de muita coisa do Kim, do posicionamento do Kim em muitas coisas. Nisso, eu não discordo, eu concordo com ele. Tanto é que a gente trouxe alguns conteúdos aqui falando sobre isso, né, sobre esse projeto de lei 1992/2023, né, que tenta derrubar o programa Remessa Conforme. O que ele está fazendo? Ele está buscando apoio dentro da Câmara dos Deputados para tentar derrubar isso. É isso que está acontecendo. Só que a narrativa que o governo criou, ela é muito forte, cara. É a narrativa que você vai ver na grande mídia. Que o quê? Que o programa Remessa Conforme, ele precisa taxar as compras abaixo de $50 exatamente por conta das empresas nacionais, que está tirando as vendas das empresas nacionais. Essa é a narrativa. Só que a custo de quê? A custo das pessoas, dos mais pobres, a pagar mais imposto. Só que o que vai acontecer? O pequeno empresário, o pequeno produtor, ele vai se lascar nessa questão toda. Porque ele precisa fazer essas pequenas importações. Ele não consegue fazer grandes importações. O cara que presta um serviço, pensa um cara que conserta ar-condicionado, por exemplo. Ele precisa de alguns componentes para limpar, para trocar algumas placas, alguns componentes para o ar-condicionado. Aí você acha que é produzido aqui na nossa indústria? Não é. Não é produzido. Aí ele tem que trazer de fora. Fazer em pequenas importações. E aí quando você pega um produto, um componente que custa, por exemplo, sei lá, R$300, né, R$350 um componente, agora esse componente vai custar, cara, R$750 o mesmo componente. Ele vai passar isso para o cliente, para fazer o serviço dele, o cliente vai desistir. Ponto. E aí? Agora pega isso e escala para tudo que você possa imaginar. Até uma galera que utilizava a Shein para comprar alguns produtos, algumas peças, algumas roupas, para apresentar essa roupa na sua cidade, no seu bairro, para suas amigas, para vender essas roupas. Ou seja, pequenas importações para vender. Ah, José, mas essas roupas já vendem na Shein. Por que as amigas dela não entram na Shein e procuram esse produto? Porque ela já está com o produto na mão, pô. É o timing. Ela já está com o produto na mão, ela já está apresentando ali, faz reuniões e vende os seus produtos. Só que agora acabou, não existe mais isso. Então, essa pessoa, essa pequena empresária ou pequena empreendedora, que de repente estava desempregada, né, e precisava dessas importações para fazer aqui uma renda, não tem mais. Sabe? Não tem mais, não tem como mais. Porque fica muito mais caro. Uma pecinha que custava ali R$70 e ela vendia ali por 100, 120, já não dá, porque os R$70 já vai para 140. E aí ela, para tirar o lucro, vai ter que vender por 200, quase R$200. E aí já começa a ficar mais complicado. No final das contas, está prejudicando outras pessoas. E exclusivamente os mais pobres. Esse é o ponto. O Remessa Conforme é muito bonitinho, essa ideia de, não, a gente tem que aumentar a taxação, tem que aumentar a barreira burocrática, né? Tem que ser mais burocrático para as empresas internacionais, tem que ser mais caro, tem que ter mais taxação para as empresas internacionais. Só que no fim das contas, quem vai pagar esse imposto é a pessoa que compra o produto. Ou ela vai comprar o produto pagando um imposto absurdo, abusivo, ou ela não vai pagar imposto e não vai comprar nada. E não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir derrubar isso. Se é que a gente vai conseguir. Mas a gente também não pode aceitar tudo calado. Porque se não tivesse nenhum tipo de resistência, nesse exato momento, o que estava acontecendo? A gente já estava pagando o imposto de importação nas compras abaixo de $50. Imposto de importação para tudo. Comprou um produto, um palito de fósforo, imposto de importação. E ICMS. Entendeu? Só que por conta dessas pequenas pressões que estão acontecendo, é esse movimento que a gente está fazendo aqui no YouTube, colocando o risco, inclusive, aqui do nosso canal tomar umas burdoadas da galera aí, né? Que a gente sabe. Mas a gente tem que fazer algum tipo de movimento, cara. É isso que a gente está fazendo aqui. Agora, o que eu não gostei desse posicionamento do Kim é que ele utilizou isso para aumentar a sua base de militância. Foi uma estratégia. Ele é político, porra. O Kim é político. Pra que o Kim tem que demonstrar poder? Porque ele vai vir, já tá vindo a pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. E aí ele pegou esse tema, né, e falou, galera, estamos levantando uma bandeira contra isso. Não sei se ele acredita nisso, mas
Eu nem sei se ele acredita nisso, mas ele pegou essa parada, levantou essa bandeira. É a única que a gente tem, é o único representante que a gente tem lá dentro, ou um dos poucos representantes. Tem outros, como o Luiz Felipe de Orleans e Bragança também, poucos, né? E aí levantou essa bandeira e a galera tá aderindo a essa bandeira porque a gente tá dentro, né? Eu também tô dentro desse programa aí para tentar derrubar o programa Remessa com Fome. Só que ele criou grupos do WhatsApp e tá lá no grupo do WhatsApp. Militância não sei das quantas, militância do sei do quê. Aí eu saí fora. Por quê? Porque eu sei que esse troço é político, porra. Eu sei que é político. Então o que eu faço? Eu utilizo pelo menos essa questão, esse projeto dele, mesmo que ele ganhe poder com isso, não tenho um problema com isso, desde que derrube essa porra desse Remessa com Fome, eu tô dentro. Entendeu? Mas o que ele quer é poder. Como a Maria Celeste falou, sou tola em acreditar nesse teatro. A gente tem que se fazer de maluco nesse momento, né? A gente não vai dar uma de isentão. É um teatro? É um teatro. Mas a gente tem que participar disso. Por quê? Bom, se eu ficasse em cima do muro, né? Ou então se eu... vamos supor, né? Eu fiquei em cima do muro, quem ganhou foi o Lula. E aí? E o que o Lula faz hoje é completamente contrário do que eu acredito. Em vários sentidos. Não em todos, não em 100%, mas em praticamente todos os sentidos. A mesma coisa o Bolsonaro, por exemplo. O Bolsonaro tinha um posicionamento que não me agregava, que eu não acreditava em 100% do que ele estava fazendo, mas em muitas coisas sim. E nesse momento, para qual lado que eu vou, parceiro? Entendeu? Porque o Lula tá botando para fuder aí, agora ele vai, daqui a pouco começa a bloquear, a regulamentar as mídias sociais. É que a gente sabe, não, José, tem que ter regulamentação. O seu cabeça vazia, isso aqui é somente uma portinha que ele está abrindo. É só uma portinha que eles estão abrindo. Para quando tiver a regulamentação, eles fazerem o que eles quiserem. José, mas vários países do mundo têm regulamentação. Mas pega os países de esquerda que têm regulamentação. Como é que é? Pensa na China, na Coreia do Norte. Como é que é lá? Como é que é na Cuba, lá em Cuba? Hein? Qualquer um pode meter o pau no governo? Independente de quem esteja lá? Não pode, porra. Entendeu? Então, entre um e outro, cara, eu vou fazer o quê? Eu vou escolher um lado. Entendendo? Então, é um teatro, mas a gente tem que também fazer a nossa parte. Porque senão, não adianta depois de reclamar. Não adianta depois de reclamar. E a gente está se fudendo agora, nesse exato momento. Por quê? Porque uma galera ficou em cima do muro. E agora tá aí, ó. O que a gente está vendo? Taxação para tudo quanto é que é lado, imposto para tudo quanto é que é lado, burocracias. Fora as coisas escusas, né? Que a gente sabe que acontece no meio dessa galera. Do outro tinha. No outro lado também tinha? Provavelmente tinha. Mas o lado de cá que tá tocando agora a gente já sabe, porque eles já passaram por aqui. Na realidade, eles ficaram 20 anos aí no poder. De 2000 e lá da década de 2000 para cá, mais de 20 anos de PT. Olha, a Lídia tá falando, não é direita contra a esquerda, é o sistema contra o povo. É isso aqui, porra. Luiz tá falando aqui, o dia que o povo brasileiro conhecer a matemática financeira básica e o quanto somos roubados, vai aprender a votar. Manuel Pereira, tem que taxar. Acabei de falar, aparece aqui logo o comentário do Manuel Pereira. Tem que taxar. Tem que taxar o cacete, porra. Taxa a tua compra, porra. A minha não. A da galera aqui não, pô. Vai taxar a minha compra? Porra, tem que taxar por quê? Traz aí alguma justificativa plausível, que aí eu vou te falar, bom, realmente tem que taxar. Porque até a presente data eu não encontrei nenhuma justificativa plausível para taxar com essa quantidade de imposto absurdo. Fazer protecionismo não ajuda em nada. Até porque a gente está vivendo num mundo cada vez mais globalizado. Não dá mais para fazer isso. Então as nossas empresas elas têm que receber, no caso, incentivo do governo para que elas consigam se desenvolver, para que a nossa indústria consiga se desenvolver, ser mais eficiente na produção e entregar um produto aqui no nosso país, em solo nacional, produzido aqui, a um preço que a gente pode até competir com o mercado internacional e até exportar esses produtos. Só que não sei se você sabe, no nosso país a gente não tem incentivo à industrialização. Não tem. A nossa indústria ela está completamente deteriorada. Por quê? Porque existem acordos, aí a gente vai entrar um pouquinho em política, mas existe um acordo de Brasil não se industrializar. Você sabia disso? Depois você pesquisa sobre isso.
Por exemplo, um acordo do Brasil com a União Europeia. Olha só como é que funciona esse acordo. O acordo é o seguinte: para o Brasil não investir, né, colocar zero de investimento na indústria, na nossa industrialização. Ou seja, o Brasil poderia incentivar as empresas a se industrializar, a comprar equipamentos, enfim, a trazer tecnologias, a trazer informações. Só que o Brasil ele não pode fazer isso por conta de acordo, por exemplo, com a União Europeia. Porque se o Brasil precisar de um produto industrializado, ele vai ter que recorrer aos países da União Europeia. E aí o Brasil vai cada vez mais se fortalecer como o quê? Como um produtor de commodity, produtor de matéria-prima. Esse é o grande jogo. E aí o Brasil vai se preocupar com soja, com grãos, né? com minério de ferro, com petróleo, enfim, com que o Brasil é muito bom. Só que esses produtos, soja, café, minério de ferro, milho, petróleo, tudo isso é produto tabelado. O preço desse produto é tabelado. E você fica muito refém à oscilação do preço do mercado, o preço que o mercado quer pagar. Agora, quando você industrializa, você tem um produto acabado aqui, quando você produz esse produto, você tem um valor agregado muito maior. O preço ele é muito maior e você consegue gerar valor para aumentar ainda mais o preço ou você conseguir ser competitivo. Então, não existe aqui um incentivo à industrialização no nosso país. E aí a gente precisa muito importar esses produtos. O caso clássico aqui é da gasolina, por exemplo. A gente não consegue produzir a quantidade de gasolina que a nossa demanda tem. E aí o que a gente faz? A gente tem o petróleo, manda para fora, refina esse petróleo, traz os derivados do petróleo para cá, só que a gente compra isso. A gente importa isso. E aí isso ferra com a nossa balança comercial, por exemplo. Isso aumenta o preço do dólar. Tem uma série de questões aqui, mas isso aí é um outro papo, né? É um outro papo para a gente trocar uma ideia em outro momento.